Graça e paz, queridos irmãos, um prazer enorme estar com vocês aqui. Agradecer a Deus por essa internet que nos liga do norte ao sudeste. Eu estou perto e longe da Osania. Não estou tão longe, não, mas também não estou tão perto geograficamente, mas com certeza mais perto do que vocês que estão aqui. Para os que não me conhecem, eu sou Neto, casado com a Liliane, pai de Luciane e Luciana. Nós somos uma família missionária aqui no norte do Brasil, aqui onde começa o Brasil, bem na divisa com a Guiana Francesa, bem próximo de terminar a América do Sul, e é aqui que Deus tem nos levado para transformar vidas. Temos vivido um tempo muito abençoador para a igreja, são muitos anos de trabalho, de transformação, de mudança. E hoje nós vemos a igreja num tempo bem diferente, num tempo de crescimento de algumas pessoas, algumas famílias chaves que têm transformado suas vidas. Você pregar o evangelho num lugar onde você tem um número enorme de evangélicos, né? Que é um lugar com muitos crentes, né? Nós não estamos num lugar com poucas igrejas, estamos num lugar com muitas igrejas. E ontem à noite eu tenho falado aqui na igreja sobre os profetas e falava sobre Sofonias, profeta que foi convidado por Deus a profetizar num tempo de avivamento, porque Sofonias começa a pregar num tempo de avivamento, mas enquanto o avivamento acontece, as pessoas tinham eram pessoas que tinham valores, eram pessoas que tinham princípio, eram as pessoas que tinham história, mas naquele momento o coração deles ainda estavam adorando a Baal, um sincretismo religioso absurdo entre sacrificar Moloque e ao mesmo tempo tentar adorar a Deus, e Deus chama aquele povo a um avivamento sincero, uma transformação de vida. E a gente tem encontrado muitas essas pessoas que foram massacradas, às vezes, pelo Evangelho, que não é a boa notícia de Jesus, e ver essas pessoas sendo transformadas, ter essa relação com essas pessoas da igreja hoje, de muita gente interessada em ser discipulada, em querer conhecer um pouco mais, entender a missão de um Evangelho que não a deixa apenas como uma frequentadora de igreja, mas que transforma realidades. Então, tem sido um tempo muito abençoador para a igreja. Estamos muito felizes pelo que Deus tem feito. Também um tempo de desafio dentro das nossas realidades sociais. Aqui no Amapá, nós temos muitos dados sociais que continuam problemáticos, e dentro disso é o que é mais firme no nosso trabalho social aqui hoje, que é um trabalho de proteção contra criança, adolescente, de reestruturação de famílias. Nós hoje atendemos diariamente 150 crianças, são mais de 80 famílias que são atendidas por meio de várias atividades, né? Louvamos a Deus pela equipe que trabalha com a gente. Então, eu tenho uma equipe hoje que trabalha, um psicólogo que foi um aluno meu do projeto com 12 anos de idade. Eu tenho um pedagoga que foi criança nossa e hoje é pedagoga, trabalha com a gente. O coordenador do projeto foi um adolescente que também foi alcançado pelo trabalho que a gente realiza e hoje coordena. Então, tem pessoas da família de comunidade. Nós temos uma pessoa de que o rapaz tem 30 anos de cadeia para cumprir, ele cumpriu 14, saiu, foi regenerado e tem mais 14 para poder assinar, mas a sua família está, ele, a esposa, os filhos, servindo a Deus, andando com Jesus. Nós estamos numa semana muito difícil, que é a semana do 18 de maio. Ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual. Aqui é um problema social, é uma doença social, né? Há pouco tempo foi feito uma operação da polícia de um grupo que trabalhava só com meninas que cobravam R$ 30. Nós ainda temos números absurdos de abuso e violência. Então, essa semana, desde a semana passada, a gente já vem trabalhando com isso, e até sexta-feira, quando a gente termina com uma passeata, e isso é um motivo de oração. Essas passeatas, elas são muito confrontadoras para uma realidade onde é comum e normal, muitas vezes,
o olhar para uma criança sexual como algo normal. Então, nós invadimos as pontes, as palafitas aqui onde a gente trabalha, invadimos o canal onde muitos barcos encostam com madeira, com açaí, e ali tem muita troca de favores. A gente vai panfletando cartaz, música, falando que é crime, ensinando as pessoas a ligar para o número 100 e denunciar os casos de abuso, de violência, ensinando as crianças a se defenderem, ensinando as famílias a buscarem apoio. E essa semana é uma semana que a gente tem muito que colocar diante de Deus para nos dar graça de continuar perseverando, de continuar resistindo, mesmo quando tudo cai sobre nós. Então, esse é um outro problema que a gente enfrenta dia após dia, a questão de famílias desestruturadas. Nós ainda sofremos muito com a infância as meninas adolescentes grávidas. Nós começamos um projeto agora, o projeto AME, que é sobre adolescentes que estão num processo de que elas, infelizmente, engravidaram. A gente tenta, a gente trabalha para que essas meninas aprendam e não engravidem, mas nós estamos com uma menina de 13, 16 anos, que vai ter um neném agora e não tem nada, não tem uma perspectiva de vida, e ela vai para o projeto já com a barriguinha, ela vai para as atividades da igreja, e ela diz, pastor, eu não quero sair. Eu falei, não, nós não vamos abandonar você, mas sofre porque a família diz, olha, vai morar junto e conversa, a gente conversa, faz esse processo de conversar com esses jovens e conversa com eles, rapaz, vocês estão juntos por quê? Ah, não tem jeito. Eu falei, não, mas não pode ser assim, né? Mas às vezes você se sente de mão atada, né? A gente queria ir um pouquinho mais, mas você não consegue ir além do que vai. Eu tenho um clamor de uma mãe aqui que diz, pastor, minha filha está grávida, vai ter neném, tem nada, não tem uma roupa, não tem nada, e a gente fica pensando de que ela tem 15 anos, mas o ano passado nós estávamos fazendo enxoval para ela, nós estamos falando sobre 15 anos do segundo filho, e às vezes você fica num senso de que, meu Deus, o que que a gente tem mais que fazer? Eu não posso trazer essa culpa sobre nós, é claro, mas é sempre pensando que você queria ir um pouquinho mais para que essas famílias não fossem tão desestruturadas, né? Por que de tudo que você ensina sobre o método contraceptivo, você continua tendo esses casos? Então, nós temos três casos de meninas que são meninas que a gente viu crescer, meninas que eu vi com 1, 2 anos de idade, agora estão com 13 e estão grávidas e assim, aí a família normalmente enfim, e joga para a mão do namorado, que é um outro adolescente também. Essa menina de 13 anos, ela é 13 anos, mas para a gente ela é uma criança, né? É absurdo o que ela vai ter que passar e como que a gente, como um missionário, como alguém que está ali, e eu penso que o motivo de oração é duplo, sabe? É o motivo de oração pela vida dessas meninas, é o motivo de oração pela vida dessas crianças que vão nascer num lar onde a mãe não a mãe é só uma criança, é uma entrando na adolescência, né? E nós falávamos há pouco sobre esse boom da coisa do bebê reborn, e a menina está falando assim, pastor, eu não quero desistir de estudar, eu sei que vai ser tudo mais difícil agora, e sabe que eu confesso que a nossa oração aqui em casa é, poxa, Liliane, se a gente tivesse um casal, a gente colocava lugar em uma casa, colocava um casal para cuidar dessas meninas com esses filhos, para que elas não precisassem ter que se entregar para uma vida casada, porque elas não sabem o que é ser casada. Os meninos que também não são, eles não são cristãos, eles não têm uma base de fé, então eles vão sair para viver a vida deles, eles não querem estar casados com ninguém. E então o motivo de oração é muito duplo, é muito por essas pessoas, é muito por nós, porque nós sofremos muito. Confesso que é muito difícil todas as vezes que a gente descobre que uma menina, que possivelmente quando ela é muito envolvida com a gente, isso piora mais ainda, né? Que você está ali no projeto tentando, evangelizando, e você deu discipulado, você fez tudo, mas você tem uma grande influência na família, de não influenciar para o caminho de Jesus, de dar a liberdade que todo um adolescente quer. E o adolescente que vive numa situação de vulnerabilidade social, o evangelho termina sendo cada vez mais
penoso, porque ele quer a liberdade, e o Evangelho vai chamar ele para um compromisso com Cristo, que ele não vê esse compromisso com Cristo como liberdade. Então, esses têm sido os nossos motivos, né, de que essas igrejas que estão tão ao redor de nós, um lugar com tantas igrejas, que eles possam entender de que a gente não pode mudar só o nosso externo, sabe? A gente precisa mudar o nosso interior, é o nosso interior que nos faz olhar para essas meninas com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia, com um olhar de transformação, de pensar de que o estrago que um abuso, que uma violência pode causar na vida de um menino ou de uma menina dessa, a insegurança alimentar. Hoje nós louvamos muito a Deus, porque nós conseguimos, hoje a gente estava fazendo festa, a gente conseguiu recurso e aí hoje nós demos sanduíche à vontade, pão com queijo, presunto, e o pessoal diz assim, olha, a gente está rico. E aí quarta-feira a gente começa a fazer almoço, então a turma da manhã almoça com a gente, a turma da tarde que não tem o almoço, porque muitas das 80 famílias, 30 das nossas famílias, elas são acima de 10 pessoas. Então é muita criança com muita família, né? Nós temos alguns casos que são assim tenebrosos que chegam para a gente e elas dependem da alimentação da escola. Quando ela vai para a escola, ela come o lanche da escola e depois ela no contraturno escolar ela tem a nossa alimentação como garantia, porque não dá para ter certeza. A gente tem que pensar. Imagina que eu tenho uma família, irmãos, que eles têm 5 crianças, 4 adolescentes, mais o pai e a mãe. As crianças têm 12, 10, 8, 7, 12, eu não vou falar o nome aqui que está na grande, mas 12, depois 9, depois 7, depois 5 e um agora de 1 ano e meio, que esse menino, a mãe descobriu com 3 meses que ele tinha câncer de mama e a gente tem 2 crianças que a gente dá o leite não para essas crianças, porque uma mãe é drogada e a outra mãe a outra mãe está com câncer, não pode aumentar, a gente dá o leite NAN dele, né? E a gente pensa assim, a gente fala aqui em casa assim, você já imaginou que um frango cozido não é suficiente para 10 pessoas em um dia? Porque quando a gente vai almoçar aqui em casa, a gente come uma banda de frango, se for assar aqui, a gente come frango com açaí, né? Nossas comidas exóticas do norte. Mas a gente vai comer uma banda de frango para 4 pessoas, a gente come aqui nós 4. Imagina que você tem 3 adolescentes, que adolescente não brinca de comer. Você tem mais 5 crianças. E aí a gente vai dar para essa família 2 cestas básicas ao mês, mas proteína, você não sabe quando que ele vai ter o privilégio de comer proteína. E semana passada nos deram uma doação aqui para a gente foi engraçado demais, gente. Mortadela, cadê uma bisnaga de mortadela? Aí é para vocês comerem com pão, né? E a galera tava tudo, não corta os pedaços, porque realmente sim, mas dentro da nossa alimentação a gente tenta não ter nenhum tipo de ultraprocessados, mas é o que é barato, é o que as pessoas se alimentam, é o que as pessoas gostam. Então, são motivos de oração para que a gente possa ter misericórdia, para que Deus tenha misericórdia de nós, né? A forma como nós usufruímos daquilo que Deus nos dá e pensar de que, meu Deus, quanta gente que não tem, né? Como essa família ou como as outras famílias aqui que não tem. Então, eu acredito que são esses os nossos motivos de oração, são esses os nossos motivos de vitória, né? Temos vitórias, né? Temos muitas vitórias. No mês passado nós recebemos quase 1 tonelada de comida que foi distribuída e semana passada nós entregamos cesta básica, não foi cesta básica, mas kits de alimentação para todas as famílias que a gente atende e ainda sobrou para a gente poder cozinhar no nosso dia a dia aqui e poder transformar a vida desses meninos e estar perto não é só um processo de assistencialismo, não é só um processo de. Não, nós não somos uma ONG, nós não fazemos filantropia, nós promovemos a justiça do reino de Deus. E é de estar perto deles, de estar envolvido com eles e pensar assim, Senhor, eu não vou só dar um lanche, eu não vou só dar uma aula de jiu-jitsu, karatê, seja lá o que for.
eu vou investir a minha vida na vida desses meninos e transformar a vida deles e mudar a vida deles. Então, não sei se ficou claro aqui os meus pedidos de oração, mas eu posso repeti-los se for preciso também, pastor. Eu acho que deu para a gente entender assim, dá para fazer um combo, né? E acho que pedir graça do céu sobre vocês, sobre a igreja, sabedoria, discernimento, enfim, né? Eu acho que deu para a gente entender, sim. E nós louvamos ao Senhor por sua disposição, juntamente com a equipe aí que tem feito esse trabalho tão abençoador e tão desafiador, né? Então, Neto, vamos fazer assim: você ora por nós e depois a Thelma, que é a nossa oradora por missões aí, vai orar. Ela ora por você toda segunda-feira. A gente ora pelos missionários, né? E ela cita seu nome, abençoa o Luiz Neto, e tal, né? Amém. Então Deus nós tem temos respondido suas orado. orações. Amém. Então, é claro que não dá para a gente lembrar cada detalhe do que você disse, mas dá para a gente ter uma ideia geral, né? E nós estamos ansiosos por sua visita aqui na Filadélfia. Quando vier para Campinas, avisa para a gente aí que a gente dá um jeito de buscar você lá, para Valeu, já você está na hora. ter um tempo aqui com a gente, tá? Então faz o Amém. seguinte, ó, ora por nós e depois até uma hora por vocês, e aí você fica à vontade para sair caso você queira. Caso queira permanecer, fique à vontade também, tá bom? Tá bom, pastor. Vamos Então, orar. vamos orar. Bendizemos o teu nome, Senhor. Louvamos o teu nome, bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Te agradecemos, Senhor, por tua bondade, graça e soberania derramada sobre nós. Pedimos ao Deus, em nome de Jesus, que o Senhor olhe para cada irmão da Igreja Batista Filadélfia, patriarca. Ó Deus, em nome de Jesus, que a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor possa estar, Senhor, sobre essa igreja, sobre o corpo pastoral, sobre cada irmão. Senhor, que o coração deles continue sendo um coração missionário, que o coração dele, Senhor, possa continuar sendo um coração comprometido com a causa do Senhor, comprometido, Senhor, com a causa do Evangelho. Traga, Senhor, sobre este povo um avivamento espiritual. Ó Deus, que no nome de Jesus eles possam, Senhor, estar envolvidos com aquilo que o Senhor tem, com uma transformação interna e externa, Senhor. Em nome de Jesus, que o teu Espírito seja derramado sobre a patriarca e que no nome de Jesus eles possam ver os milagres e a bondade e misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Senhor, traga unidade sobre essa igreja, no seu comprometimento, Senhor, com a causa do Evangelho, no seu comprometimento, Senhor, com missões, com a comunhão dos membros, cada evento, os eventos que eles fazem, Senhor, de comunhão, que sejam, Senhor, abençoados, Senhor, para a vida de todas as pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, olhe pela liderança da igreja, as lideranças dos departamentos, Senhor, dê sabedoria, dê direção, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe o corpo pastoral dessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a vida do pastor José Moisés, da sua família e todos os outros aqueles que estão, Senhor, colocando suas vidas à disposição do Senhor. Pai, em nome de Jesus, dê crescimento, Senhor, crescimento numérico, crescimento, Senhor, espiritual, que essa igreja, Senhor, continue a transformar vidas e realidades ao redor do Brasil por meio do seu comprometimento com missões, do seu comprometimento com o evangelismo, que cada, Senhor, caminhada, cada ato de fé que eles têm tomado, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam ver, Senhor, a mão do Senhor, olhe pela associação da igreja, que tem, Senhor, servido, Senhor, de instrumento de transformação social ali no bairro onde eles estão, que no nome de Jesus eles possam ver o Senhor agir, o Senhor mudar a sua vida, Senhor. Olhe, Senhor, pelas famílias, essa família que perdeu o seu ente querido, que o Senhor possa trazer o consolo e que a ressurreição dos últimos dias seja esperança para cada um deles, mas que o Senhor abençoe, Senhor, a vida de cada família, a juventude, uma juventude comprometida com a causa do Evangelho, em se colocar à disposição do Senhor para servir ao Senhor.
Olhe, Senhor, por provisão financeira, por todos os métodos, objetivos, Senhor, alvos que ele tem, Senhor, de multiplicar a expansão do teu reino, de multiplicar a obra do Senhor, de expandir o teu reino, de expandir a obra missionária, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe este povo, que o Senhor traga sobre ele, Senhor, direção, decisões estratégicas para a liderança, para que o reino do Senhor seja expandido sobre aquele bairro e sobre essa cidade, Senhor, que tanto precisa do Senhor. Age, Senhor, conforme a tua vontade, age conforme o teu querer, para a glória do teu nome. Nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.